Oh, glorioso Deus. A palavra de Deus diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos? Por que a palavra diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Amém. Porque tem falsos adoradores. Tem pessoas que parecem que estão adorando. Tem pessoas que parecem que estão verdadeiramente buscando um Deus, mas seu coração não está verdadeiramente ali. Amém. O Senhor não olha se tu é um profissional no instrumento, se tu é um profissional cantando, mas Ele olha a intenção do nosso coração. Amém. O que está dentro do nosso coração? Amém, queridos? O Senhor está sondando nesse momento os nossos corações. Ele quer saber o que nós viemos aqui entregar para Ele nessa noite. Se é verdadeiro ou se é falso. Eu posso levantar minhas mãos para o alto, eu posso cantar, eu posso fazer, mas meu coração pode não estar ali. Aleluia. Para muitos outros cantores mundanos, tu chega lá, tem pessoas com as mãos para cima, cantando, pulando, mas eles não estão, eles estão adorando a um homem, a qualquer outra coisa, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O Senhor está sondando nesse momento os nossos corações. Eu sei que muitas vezes a gente vem a um local assim com expectativas de receber algo da parte do Senhor, mas coloque as expectativas nessa noite, entregar algo para Ele, algo valioso para Ele, uma adoração no fundo do nosso coração. Entregue algo valioso para Ele. Entregue algo valioso para Ele, algo valioso, meu querido. O adore de todo o coração. Nós não temos que sentir algo para adorarmos. Nós temos que adorarmos, que a partir daí nós vamos sentir a presença de Deus sobre nós. A presença de Deus virá sobre nós. Porque primeiro a adoração sobe, depois a glória desce. Essa é a ordem. Por que essa é a ordem? Porque senão a glória dele estaria descendo sem a gente nem sequer abrir nossa boca. Então nós abrimos a nossa boca, nós começamos a adorar. E eu fico imaginando assim, a gente não consegue descrever a grandeza do Pai, mas eu fico imaginando minha adoração subindo. Quando ela toca lá, quando ela chega na presença do Senhor, a glória começa a descer, ela começa a encher. E o que acontece? Eu quero adorar mais, e eu clamo mais, e eu entro numa adoração ainda maior. Amém, meus queridos? Amém? Então venha com a expectativa de entregar algo valioso a Ele nessa noite. De entregar algo valioso a Ele nessa noite. Amém? Saúdo todos os irmãos com a paz de Cristo. Você que trouxe sua Bíblia, abre lá no livro de Jonas, capítulo 1. Para quem não me conhece, sou de Montenegro, evangelista Fábio, certo? Nós estamos aqui fazendo essa obra aqui com muito amor, muito carinho pelos irmãos. É gratificante estar aqui fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quem faz a obra sabe que a obra nós não fazemos ela simplesmente, não fazemos ela para homens, mas fazemos ela para o Senhor. E sobre essa terra o Senhor quer nos usar para nós abençoarmos outros filhos. Jonas capítulo 1. Amém, queridos? Enquanto você vai procurando, Pai amado, Senhor Deus, vá abrindo, Pai, nosso coração, Pai, o nosso entendimento, Senhor, para aquilo que tem para falar conosco nessa noite, Senhor. Abra o nosso entendimento, Pai. Usa-me, Pai. Prepare, Pai, para cada filho, Pai, para aquilo que Tu tens a falar, Senhor. Se tem algo que impeça, Pai, de nós recebermos a Tua palavra, se tem algo que te impeça, Pai,
Senhor, Deus já vai movendo, Senhor, vai arrancando de nosso meio, Pai, toda distração, todo cansaço, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que pode tirar a nossa atenção de Ti, Senhor. Pois o Senhor é o centro do nosso querer aqui neste local, Pai. O Senhor é o centro do querer, do nosso querer aqui nesse local, Pai. Em Teu santo nome, Senhor. Como é que está aí, meus irmãos? Dá mais uns minutinhos para os irmãos que ainda não encontraram. Amém? Vou lendo aqui, então, vou começar a leitura aqui devagarinho. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vá até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se espedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, ele disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Podem tomar seus assentos. Então, o Senhor chama Jonas e dá uma instrução a Jonas: vá até Nínive pregar para aquele povo, prega para ele o arrependimento. E Jonas, escutando Deus falar com ele, ao invés de fazer o que Deus havia lhe ordenado, ele foi lá, comprou uma passagem de navio para Tarsis. Então Jonas, ele começa a fugir de Deus, fugir da vontade de Deus, fugir daquilo que Deus lhe chamou para fazer. E Jonas não faz aquilo que o Senhor lhe pediu, lhe ordenou, lhe encaminhou claramente. E nesse navio, onde Jonas estava, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se espedaçar. O Senhor lançou. Tá? Então Jonas, ele vai para esse navio, e ele começa a fugir da presença do Senhor, e o Senhor lança um vento muito forte, veio uma tempestade muito forte sobre Jonas, sobre aquele navio. E aquelas pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, com o Jonas estar fugindo do Senhor, estar fugindo do querer do Senhor, eles começaram a penar junto. Meus irmãos, às vezes nós falamos de bênção e maldição, mas quando nós somos abençoados, isso começa a respingar para as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas começam a ser abençoadas à nossa volta, mas às vezes quando vem uma maldição sobre nós, aquilo também começa a tocar as pessoas que estão à nossa volta.
Vamos pegar uma passagem para entendermos a mulher cananeia. Ela chega para Jesus e diz: Jesus, eu tenho uma filha que está endemoniada. Eu preciso que tu expulse esse demônio dela. Só que ela era cananeia, não era do povo escolhido. E Jesus disse: convém que eu deixe de dar aos filhos pão e dê aos cachorrinhos? E ela disse: até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. O que quer dizer isso, meu irmão? Que até os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa. Nós somos o povo, nós somos os filhos, nós somos aqueles que estamos sentados nesse momento na mesa do Pai. Nós somos filhos, nós estamos com Ele nessa mesa, nós estamos sendo abençoados. Só que os cachorrinhos que estão ali embaixo são aqueles que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Só que Ele está nos abençoando, e nós estamos comendo desse pão, e o farelo está caindo, alguma coisa está caindo, e eles estão pegando aquelas migalhas, e eles estão pegando as migalhas que caem da mesa onde nós estamos nos alimentando. Se tu é um filho, e tu entende quem realmente é teu pai, para que Ele te chamou, tu vai começar a prosperar o teu chefe no teu trabalho. Aquilo que tu colocar a tua mão vai prosperar, aquilo que tu colocar a tua mão vai dar certo, aquilo que tu colocar a tua mão vai para frente. Teu chefe, teus colegas vão olhar assim: poxa, mas esse cara aqui ele faz a coisa acontecer. E todos que estão à tua volta ali vão prosperar juntos. E aqueles que estão ali no chão, comendo as migalhas, quando eles entenderem de onde é que vem a migalha, de onde é que está vindo aquela migalha, eles vão olhar para a mesa, vão olhar para Jesus, vão te ver sentados ali, eles vão falar: eu quero sentar nessa mesa também. Através do teu e do meu testemunho. Através do meu e do teu testemunho, meus queridos. Eles vão vir, vão reconhecer e vão querer sentar naquela mesa. Mas nesse momento Deus está dando uma correção sobre Jonas. Está corrigindo Jonas. Não sei se podemos chamar de uma maldição ou o quê, mas aquilo que está sobre Jonas, né, também começa a respingar aqueles que estão à volta. Ao ponto deles lançarem sorte e quererem saber, né, por qual é o motivo que isso está acontecendo conosco. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então Jonas, ele diz: olha, isso está acontecendo porque eu estou fugindo do Deus de Israel. Ele se identifica, cai a sorte sobre ele, e ele diz: isso está acontecendo por minha causa. Aqueles homens, eles não querem matar Jonas, eles não querem tocar ele no mar. E eles começam, entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, e não conseguiam alcançar. E no capítulo 15, ali no versículo, no 15 diz: e levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar e a sua fúria. Então daí eles lançam Jonas ao mar. Acalma a tempestade, Jonas cai ao mar. Ali o Senhor manda um grande peixe que vai lá e engole Jonas. E agora Jonas está na barriga do peixe. Quando os estudiosos, os biólogos e tudo mais, eles falam assim: mas isso é impossível, porque tem um suco gástrico, teria destruído Jonas, teria matado Jonas, sem contar a parte respiratória e tudo mais. Mas nós estamos falando de um Deus de milagres, Deus do impossível, Deus que faz coisas doidas, que o homem, com a sua inteligência natural, ele olha e diz assim: isso é impossível, isso não pode acontecer. Isso o que não pode acontecer? Um homem em estado terminal de câncer vir e ser curado imediatamente, sair caminhando ali, sair pulando,
uma perna crescer, pessoas serem libertas, um bêbado, um morador de rua virar um homem bem-sucedido, um homem respeitado na sociedade. Os homens intelectuais olham e dizem, isso não pode acontecer. Mas nós estamos falando de um Deus que criou os céus e a terra, que criou o universo. Quando a gente fala que Ele criou o universo, tu tem que entender o seguinte, meu irmão. Pega uma bola, um globo, bota aqui, ó, e fixa ele aqui no centro. Então imagina Deus colocando a terra no centro do universo ali, fixando ali, ela não vai nem para um lado nem para o outro. Mas agora começa a imaginar, bota o sol. Agora essa terra, ela faz um circuito em volta desse sol que leva um ano. Só que ela não gira somente em volta do sol, ela gira em volta do próprio eixo. E daí tu fala que o engenheiro, aquele que projetou tudo isso, não pode fazer todas as coisas. Que projetou o universo, que suspendeu todas as coisas. Se a terra se mover, qualquer distância ali, nós morremos. Se ela se afastar um pouco do sol, a terra vira um globo de gelo. Se ela se aproximar do sol, nós morremos queimados. Tu já pensou, meu irmão, tentar imaginar o universo sendo criado, todas as coisas sendo criadas, colocando cada coisa no seu lugar, um planeta aqui, outra coisa ali, uma atmosfera. Nós temos uma atmosfera, temos gases, o oxigênio que nós respiramos, mas se não tiver uma atmosfera, esse oxigênio ele vai espaço afora, e nós estamos mortos. Pensa tudo aquilo que Deus fez, toda a engenharia, consegue imaginar, meu querido? E daí às vezes a gente diz assim, mas para isso aqui Deus não vai, por que Ele vai olhar para mim, para esse detalhezinho? Meu irmão, se mova através da sua fé. Muitas vezes o Senhor diz que seja feita conforme a tua fé. Seja feita conforme a tua fé. Amém? Amém. E ali Jonas é tocado ao mar, vem o peixe, engole Jonas. Agora Jonas está na barriga do peixe e começa a se lamentar. Ele começa a se lamentar por tudo aquilo que ele não fez, ele começa a pedir perdão a Deus, e ele começa a orar na barriga do peixe. Ele fica 3 dias na barriga, no estômago desse animal, e chega uma hora, Deus dá uma ordem ao peixe, vai lá e vomita ele lá em terra. Esse peixe poderia ter vomitado Jonas em alto mar, e Jonas teria morrido, da mesma forma. Vai lá e vomita ele em terra. Porque se vomitasse ele em alto mar, ele estaria morto também, ele não conseguiria voltar. E vai lá o peixe e vomita Jonas em terra. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: vá a Nínive, Jonas. Eu te chamei para algo, Jonas, na minha obra. Eu te chamei para te pregar para um povo que está num local, que está numa cidade. Eu te chamei para aquele povo. Entenda. Muitas vezes Deus nos chama para fazer coisas e nós temos que ter um coração sensível para fazer aquilo que Deus está nos chamando. E Ele chama: e começou Jonas a percorrer um caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O Senhor está dando 40 dias para Nínive, para vocês se arrependerem dos seus maus caminhos e voltarem ao Senhor. Ele não está pregando para um povo que não conhecia o Senhor, mas para um povo que conhecia o Senhor. Era um povo que tinha conhecimento de quem era Deus. Por quê? Vamos lendo a palavra. Os ninevitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior ao menor. E essa notícia chegou aos ouvidos do rei de Nínive. Então,
Quando eles entram em jejum, e quando eles começam a orar e começam a clamar, ali deixa claro que eles conheciam a Deus. E tem uma sequência, uma sequência lógica, que muitas vezes a gente acha, eu vou começar a jejuar, eu vou mover o coração de Deus. Mas vou te dizer, meu irmão, não é isso que acontece. Quando nós jejuamos, não é o coração de Deus que nós movemos, não é o coração de Deus que nós movimentamos. E eles jejuaram, o rei declarou um jejum nacional. Ele disse, não dê nem água aos animais, nem os animais comerão. Ele declarou um jejum nacional sobre aquela terra. E clamaram fortemente a Deus, e se converterão cada um de seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. No capítulo 3, 8. E clamaram fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Eles começam um jejum. No 5, no 3 diz, de se converterem dos seus maus caminhos e da violência que há em suas mãos. E no 10 diz, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Entenda o que aconteceu. Eles jejuaram, eles se quebrantaram, se arrependeram no coração deles dos seus maus caminhos, da violência que havia em suas mãos, e Deus viu e mudou a sentença deles. O jejum deles moveu sobre eles, sobre o coração deles. O que é um jejum? Mortificar a carne e vivificar o espírito. Mortificar a carne. Aquele que vive na carne é um ser carnal. Aquele que vive no espírito é um ser espiritual. Então eles começaram a deixar sensível o seu espírito, e eles começaram a entender a maldade que eles estavam fazendo, o erro que eles estavam fazendo. Eles começaram a se quebrantar perante o Senhor. Eles começaram a se quebrantar, meus irmãos. Tu não jejua para mover o coração de Deus, tu jejua para mover o teu coração perante Deus. E ali Deus começa a te olhar e Ele começa a se mover em teu favor, porque Ele vê que tu está se quebrantando, Ele vê que nós estamos nos quebrantando. Nós temos que entender que nós não somos ninguém para movermos Deus. Nós temos que nos movermos, e Deus começa a ver o que tem realmente no nosso coração, e Ele começa a se mover em nosso favor. Amém, querido? Quando jejuarmos, não é? Quando vierem as tentações sobre nós, quando vierem as fraquezas carnais sobre nós, daí nós entraremos em jejum para sermos fortalecidos espiritualmente, para termos força para lutar contra aquilo. A palavra de Deus diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali jejuou 40 dias. Então, quando ele entendeu, vai vir tentação, e ele começou a jejuar para se fortalecer espiritualmente. Mas ele era Jesus, ele não necessitaria fazer isso, ele não precisava fazer isso. Talvez ele não necessitava fazer isso. Talvez não era necessário que ele fizesse isso. Mas no mínimo ele quis deixar para nós o exemplo do que nós temos que fazer. No mínimo para ser um exemplo para nós. Porque ele não necessitava se batizar. Ele não necessitava descer as águas. Mas ele fez isso para nos mostrar que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Tu crê, meu irmão? Tu já foi batizado? Então tu vai ser salvo. É simples assim? É simples assim, mas todo aquele que crer a palavra tem mais ressalvo. Aquele que crer, obedece meus mandamentos.
Primeiro mandamento: amarás teu Deus acima de todas as coisas. Amarás teu irmão como a ti mesmo. Então, quando nós cremos, nós temos que obedecer. E quando nós obedecemos, nós estamos cumprindo o que a palavra de Deus nos diz. O que a palavra de Deus nos ensina. O que a palavra de Deus nos direciona. Não existe como nós conhecermos profundamente a Jesus sem conhecermos a palavra de Deus. A palavra de Deus, obrigado, querido. A palavra de Deus que nos direciona. Uma palavra que foi escrita, que terminou de ser escrita 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Que passou por N tribulações, que passou por N momentos da história, e está viva até hoje em nossas mãos. Meu irmão, terminou de ser escrita 2000 anos atrás. Qual é o outro livro que tu conhece que terminou de ser escrito há 2000 anos atrás, que é tão viva quanto a palavra de Deus ainda hoje? E nós lemos a palavra de Deus hoje, e ela parece que ela foi escrita esse ano ainda, pela forma que ela é, de tão atual que ela é. O Senhor, Ele tem um cuidado muito grande com a palavra dEle. Nós lemos a palavra dEle e ela parece que foi escrita hoje ainda, porque ela é viva. Ela é viva, ela não é simplesmente um livro. Então eles jejuaram, eles se quebrantaram, o coração deles ficou quebrantado, e eles se arrependeram, e Deus pegou e poupou eles. Deus disse: era isso que eu queria. Eu não quero vir com uma mão pesada sobre os meus filhos, mas eu quero simplesmente que eles se arrependam, retornem aos meus caminhos, retornem à minha direção, venham até mim, um coração quebrantado, um coração puro, entendendo quem eu sou. Mas só escutem o que aconteceu com Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que disse, entretanto ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas, ele vai lá, ele prega, o povo se arrepende, e Jonas, ele pega e ele está arrependido de ter pregado, e Jonas não queria ter pregado aquele povo, e ele não queria ter pregado por causa disto, porque ele sabia assim: eu vou pregar, e se aquele povo se arrepender, o Senhor vai mudar a sentença dele, o Senhor vai perdoar ele, o Senhor não vai vir com a justiça sobre eles. A palavra diz que ele era um povo violento, um povo mau, eles eram bárbaros, saqueadores, ladrões, pessoas más, pessoas que tinham, quando fala violência em suas mãos, o que é violência em suas mãos? Que batiam em outras pessoas, que espancavam. Espancavam por quê? Para saquear alguma coisa. E Jonas queria que se manifestasse ali o Deus de justiça. Só que Jonas não entende que antes do Deus de justiça tem o Deus de amor. O Deus de amor, ele está na frente do Deus de justiça. Por que está na frente do Deus de justiça? Porque a palavra de Deus diz: não há um justo sequer. Se o Senhor viesse primeiro com a justiça ao invés do amor, a palavra de Deus diz que não há nenhum justo sequer, nós não estaríamos aqui, porque a justiça dele viria sobre nós. Mas ele nos amou,
E primeiro Ele vem com o amor dele, nos cobrindo, nos tocando, nos alcançando, nos buscando, nos encontrando. E daí nós conhecemos o amor. E daí, se nós formos que nem esse povo aqui que se arrepende dos seus maus caminhos, que crê em Cristo, que é batizado,